Olá, seja bem-vindo ao Pode Ativar, o podcast que vai ativar a sua melhor versão. Sou Pamela Tayara com 2 M's e 2 L's. Estou aqui com duas maravilhosas e o Pode Ativar é um podcast que veio no meu coração. Por quê? Para nós ativarmos essa melhor versão. Sua melhor versão enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto ser humano. É para você ativar, para você acordar para a vida. Eu sempre falo no meu café da manhã, ei, acorda para a vida, bato assim na xícara, acorda para a vida, que é para você despertar. E muitas vezes nós precisamos, às vezes, de um sacode, de balançar assim para a gente ativar a nossa melhor versão. Nós sabemos o que temos que fazer, porém, nós não fazemos. Então, o Pode Ativar é justamente para ativar essa melhor versão. Vou trazer convidados maravilhosos. Nossa primeira convidada, a doutora Carolina Beckman, já vou apresentar ela aqui. Incrível, maravilhosa. Desde já, muito obrigada por aceitar o convite do Pode Ativar, né? Estou aqui com a doutora Camila, também, que trabalha junto comigo. Só para vocês conhecerem um pouquinho quem é esta Pamela que está falando com vocês. A Pamela com 2 M's e 2 L's, ela é empreendedora, ela é mãe, ela é filha amada do Senhor, ela é advogada também. Então, assim, eu tenho muito a contribuir, crescer e contribuir com vocês também, junto com os convidados que estão aqui para dar aquelas dicas pontuais e especiais para você ativar essa melhor versão, para você pegar algo que a pessoa for falar e você levar para sua vida e ativar, sim, ter ação para tomar as melhores decisões na sua vida. Desde já, muito obrigada. Seja bem-vinda ao Pode Ativar. Camila, te apresenta aí também, por favor. Me chamo Camila Lavô, sou advogada, especialista em Direito Civil e Processo Civil. Estou trabalhando com a Pamela há mais ou menos uns 2 anos e estou participando desse projeto lindo que é o Pode Ativar, a sua melhor versão. Vamos ativar juntas, Camila? Vamos apresentar essa maravilhosa que nós convidamos aqui, que aceitou de prontidão. Por quê? Porque ela é obstinada. Ela é obstinada e as pessoas obstinadas são diferenciadas. A doutora Carolina Beckman, ela é médica, cirurgiã, ela vai fazer a apresentação dela, mas nós nos conectamos mais mesmo ano passado, quando eu fui para aquele evento do Janguier Diniz, do Código Secreto da Riqueza, que foi uma imersão pontual que foi para algumas pessoas, nós nos conectamos lá. Paraenses, né, fora da caixinha, naquele evento, foi super maravilhoso. Carolina, te apresenta desde já, meu amor, muito obrigada. E a Carolina também, nós vamos falar mais lá para frente, se batizou no Rio Jordão, no qual foi a minha referência para eu ir para Israel, né? Eu fui lá e tive a coragem, porque ela ativou aquela vontade no meu coração e eu fui lá e fiz acontecer. Então, eu sou muito grata pela vida dela, porque ela motiva diariamente na rede social dela outras pessoas, outras mulheres, a ativar, sim, a sua melhor versão. Então, não podia começar o primeiro episódio, né, se não fosse com ela, porque ela é uma pessoa ativa, 100% ativa. Obrigada, Carol. Obrigada. É uma honra estar aqui. A Pamela é uma obstinada e a gente se conectou porque Deus une propósitos. E ela tem esse propósito, assim, de transbordar no próximo, de compartilhar conhecimento. Então é um prazer estar aqui. Eu sou a doutora Carolina Beckman, cirurgiã geral, nutróloga, trabalho com obesidade há mais de 15 anos, tenho 16 anos de formada. Mas também, depois que Deus entrou na minha porta, assim, de 2 pés, que batizei e realmente ativei minha identidade de ser imagem e semelhança do Criador, veio um monte de outros talentos, né? Então eu virei escritora do Surte ao Menos Uma Vez, youtuber, palestrante, investidora e empresária, né? Tenho a minha clínica de emagrecimento, saúde, performance, longevidade. E tô aqui hoje pra gente conversar sobre autoestima, sobre espiritualidade e negócios. Show de Manda bala. Manda bala. Camila, vai fazer a primeira pergunta ou eu faço a primeira pergunta? Nós temos muita curiosidade para saber, porque assim, eu acredito muito que o simples precisa ser dito, né? Então, vamos usar linguagens assim bem simples mesmo. Por quê? Porque tem pessoas que vão ver esse podcast e vão se inspirar. E falando em inspiração, quando surgiu essa inspiração de se tornar médica, de fazer medicina? Eu acho que a primeira pergunta é essa. Quando surgiu, assim, o propósito de Deus colocou na tua vida? Eu quero fazer medicina. Quando foi, assim, que surgiu? Foi isso. Eu não sei explicar
é tipo fé, uma coisa que a gente não consegue explicar, a gente sente. Eu não tenho pais médicos, eu não venho de uma família de médicos, né? Meus pais eram pessoas muito simples, a gente tinha uma vida sempre muito simples. Eu já tinha lá para uns 7, 8 anos de idade, quando meu pai já começou a ganhar mais dinheiro ali no mercado financeiro, trabalhava em banco. Mas, então eu não venho de uma família de médicos. Simplesmente surgiu no meu coração. E tudo aquilo que surge no coração, eu acho que tem ali a mão de Deus. Então, eu acho que Deus colocou ali, olha, esse talento que eu vou te dar é ser médica. Eu sou a pessoa que ganhou um talento só na parábola dos talentos. Eu sou o servo que ganhou só um talento, que era ser uma boa médica. Aquilo já veio no meu coração, então eu sempre tive isso. Quero salvar vidas através desse dom que Deus me deu. E muito também com as mãos. Então eu queria ser cirurgiã desde o início. E eu queria salvar vidas, então eu queria ir para a sala de emergência, eu queria entubar, eu queria fazer massagem cardíaca, costurar coração, abrir barriga. Eu queria tudo que era mais difícil. E aí assim foi. Depois de um tempo de muito trabalho exaustivo, porque na faculdade de medicina a gente não aprende a empreender, a gente tem aquelas dificuldades, a gente pega o diploma e vai vender a hora de trabalho. E foi aí que veio o burnout. Porque uma série de coisas, medo do meu marido morrer, medo de faltar grana para pagar as contas da casa ali, eu comecei a trabalhar demais, muitas noites sem dormir e acabei tendo ali um surto com alucinações e tudo. Então tive esse burnout, queimou mesmo os neurotransmissores ali. Fiquei 5 dias apagada de remédio e essa recuperação desse processo de exaustão por excesso de trabalho e outras coisas, foi que saiu o livro. A gente, quando passa por uma dor, muitas vezes a gente carrega a cura para outras pessoas. E foi daí Tiago que Brunet veio... sempre fala isso, né? Que essa maior dor vai ser a cura de alguém, né? Exatamente. E vai ser algo que vai te conectar ainda mais com o teu propósito. E eu fui dar uma ressignificada no meu propósito, que não necessariamente eu precisaria salvar vidas costurando os corações lá com porta-agulha e fio na sala de emergência, o cara baleado quase para morrer. Mas que eu poderia salvar muitas vidas através da prevenção, compartilhando mais o meu conhecimento nas redes sociais, utilizando o digital, e através dos meus cursos, dos meus livros, das minhas palestras, das minhas mentorias, trabalhando mais o restaurar corações do que o costurar, sabe? A prevenção, né? Trabalha muito com prevenção, né? Carol, trabalho muito com prevenção. E assim, para quem ainda não achou o seu propósito de vida, né? Qual é a dica que você dá? A dica que eu dou é que não precisa ficar muito alucinado, achando que eu não tenho um propósito, porque propósito é pro próximo. Então, é claro que a maioria das pessoas quer ajudar os outros, mas a gente só pode ajudar os outros ou fazer algo para o próximo quando você já tem uma gordura para doar para o próximo. Seja na questão do ser. Então, você tem que primeiro ter autoconhecimento de você mesma para poder transbordar algo para o próximo. Você tem que fazer, ou seja, muito trabalho para pagar teus próprios boletos. Não adianta você ficar pensando em propósito, que é salvar o mundo, que é acabar com a pobreza do universo, da pobreza da África. Não adianta você pensar ali, se você não trabalhar muito duro para pagar os seus próprios boletos, arrumar sua própria cama. E depois... e até financeiramente você também criar uma gordura que você consiga doar e ajudar o próximo, entendeu? Então aí o propósito ele vai aparecendo naturalmente. Você vai prosperando na vida. Primeiro você prospera em todos os aspectos, físico, mental, emocional, social, espiritual, que aí depois naturalmente o que você vai deixar pro próximo ele vai aparecendo. Então, com certeza, a Pamela que está aqui criando o podcast, a gente está fazendo isso aqui, a gente não está recebendo nenhum real para fazer isso aqui, para pelo contrário, é um investimento justamente para compartilhar. Exatamente, a gente não está recebendo nenhum real para fazer isso aqui. Então, você tem que ter uma gordura financeira para criar... Para poder compartilhar. Eu acredito muito no transbordo. O Pablo Marçal sempre fala isso, né? Transbordar para o próximo. Então, Jesus...
ele era tão maravilhoso, é o maior líder dos líderes. Então, o que Jesus fazia? Ele compartilhava conhecimento, compartilhava de ajudar o próximo com milagres, com palavra. Eu acredito muito nisso, nos ensinamentos de Jesus, que nós estamos fazendo isso aqui, compartilhando um pouquinho da tua experiência, um pouquinho do teu propósito, que pode tocar no coração de alguém e falar assim, nossa, se ela pode, eu também posso. Se ela consegue, eu também consigo. Porque você consegue ativar a tua melhor versão. Você precisa ativar. Porque existem duas formas, né? Porque às vezes o medo vai te paralisar. Ou o medo, ele te paralisa, tu fica ali comodismo. Não, tô ali médica, ganhando meu dinheiro no plantão, sendo escrava. Né? Porque o médico, ele é escravo também. Porque meu marido é médico, eu sei disso, né? O meu também é médico, eu sei disso. Então... Amanhã é sábado de carnaval e ele estará de plantão. Glória a Deus por isso. Então, assim, ou eu fico ali, ganhando meu plantão e tudo, porque foi um dom que Deus me deu, algo que eu lutei muito para ali, a faculdade foi isso, ou eu vou em busca de algo novo também, porque tu pode inovar, que é justamente que entra a outra pergunta, né? A Carol médica, como foi que a Carol médica, ela se tornou a Carol empreendedora? Foi quando eu fui fazer a nutrologia para cuidar melhor do pós-operatório dos meus pacientes que eu operava de cirurgia bariátrica. Depois de alguns anos de cirurgia, eu percebia que eles estagnavam no resultado, começavam alguns problemas nutricionais, queda de cabelo, anemia de difícil controle, osteopenia, osteoporose, hipovitaminose, a libido começava a baixar, o processo de envelhecimento parece que começava a acelerar. Aí nessa pós eu comecei a atender em consultório particular, 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Quando eu vi, eu precisei também. Aí quando a gente começa, a gente resolve não parar mais, né? Aí comecei a investir numa plataforma de telemedicina quando veio a pandemia, escrevi o livro e tal, e aí tem vários outros projetos. Aí eu gostei de ter CNPJ, são 3 hoje. Show de bola. Eu gostei de ter CNPJ e pronto. Aí da feita que começa, não para mais. Você falou de CNPJ, tem uma coisa muito, muito importante que eu aprendi. Para você ter um CNPJ, tu tem que ter um CPF muito bem fortalecido. Então, como é que é ter um CPF fortalecido? É você cuidar de você. Você tem que cuidar da sua... primeiro eu. Porque não adianta você querer fazer pelo outro, né? Tanto que no avião... A máscara, quando cai, você primeiro tem que colocar em você. Você primeiro tem que se salvar para poder salvar o outro. Então, para o teu CNPJ ter sucesso, o teu CPF tem que estar fortalecido. Então, fortalecer a tua saúde física, que é muito importante, a sua saúde mental, a tua saúde emocional e principalmente a tua saúde espiritual. Eu acredito que você fortalecendo o teu CPF, o teu CNPJ vai ser consequência para você ter sucesso, não é verdade? É o tema do podcast, autocuidado e espiritualidade. Né? E o autocuidado, eu falo na clínica, autocuidado começa com a escolha do teu alimento. Então, o que a Pamela falou é perfeito. Primeiro, o teu CPF. Então, tu vai cuidar da tua alimentação, da tua atividade física, do teu sistema gastrointestinal, que é no intestino que mora muitas coisas das nossas emoções, do teu sono de qualidade. Nenhum grande empresário negocia o sono de qualidade, tá? De 6 a 8 horas. Tu vai cuidar da tua saúde hormonal, vai suplementar, tu vai fazer teu check-up para você tá bem, ter uma vida de alta performance e ter lá teu CNPJ, entendeu? Caramba. Então, autocuidado, espiritualidade para poder fazer negócios. E, assim, falando no digital, né, que você falou que na pandemia você descobriu o mundo digital. Então, qual é a dica que você dá para quem é médico e está querendo agora entrar no digital? Uma frase, né? Produção de conteúdo de valor. Gerar uma transformação na vida do teu paciente, online ou dos teus seguidores. Ver qual é a dor principal da tua especialidade. Por exemplo, o marido da Pamela é neurocirurgião. Qual é a principal cirurgia que ele faz o dia a dia dele? Deve ser AVC? A prevenção, trabalhar então, a prevenção. ele começar a trabalhar nas redes sociais, gerando algum tipo de conteúdo para que esses pacientes, primeiro, consigam achar ele em consultório, ter lá quem é o Dr. Boni, né? O que ele faz, como que ele se formou,
qual é o carro-chefe das doenças que ele trata, como essas doenças podem ser prevenidas. Então, começar a gerar um pouquinho de conteúdo na rede social, ter um telefone de contato, fazer uma live ou outra que a gente chama de collabs. Então, foi isso que eu fui fazendo na época da pandemia. Eu não podia estar tirando plantão ali nas UTIs e tudo de Covid, que eu fiquei cuidando do meu filho. Eu também estava me recuperando do burnout quando veio a pandemia. Foi um atrás do outro, né? Burnout, pandemia, meu pai quase morre na UTI. Foi uma peia atrás da outra, 2020. E aí eu ficava me achando paralisada de não poder ajudar no campo de batalha ali. Mas por trás das câmeras eu consegui ajudar muitas pessoas. Eu abria a caixinha todos os dias. Como eu posso te ajudar em relação ao Covid? Se tem alguma dúvida? Eu compartilhava os artigos científicos que saíam diariamente. Falava sobre como melhorar a imunidade. Então, naquele momento que estava toda a população em pânico de adoecer, de pegar Covid, eu quase todos os dias respondia perguntas e ajudava. Como você pode melhorar a sua imunidade? Tomando vitamina D, zinco, probiótico, ômega 3, falava do papel desses imunonutrientes. Então, foi assim que até o meu Instagram ele começou a crescer. Quando você se posicionou de verdade. Quando eu me posicionei, quando eu resolvi servir. Sem necessitar de algo em troca. Aquelas pessoas não iam me pagar nada, não iam me pagar nenhuma consulta, nada. Mas eu falei assim, não, eu vou servir a essas pessoas de graça. Eu vou dar o que eu tenho, que é o meu tempo e o meu conhecimento médico. E aí que transborda, né? Porque eu acredito que o crescer e contribuir é de suma importância. Então, se Deus te deu o dom da medicina, de curar pessoas, curar vidas, Ele também te deu o dom da palavra para você se posicionar e usar desse conhecimento que foram anos de estudos, anos ali que só você sabe o que você passou, as noites sem dormir, os trabalhos que tinha que entregar, os compromissos, as tensões que você passou, que não foi em vão, né? Então, você tem todo um histórico acadêmico disso. Você é professora também, né? Então, eu acredito muito que a rede social ela só veio potencializar ainda mais isso, né? E de contribuir com o próximo. Porque você saiu, eu acredito muito assim, que a rede social, tu sai daqui, tu faz propaganda tua pro Brasil inteiro, pro mundo. Então, tu saiu do Pará, sem sair diretamente daqui do Pará, para conectar e impactar outras pessoas que talvez são mais fiéis do que o próprio público daqui. Não querendo falar do nosso público, mas quando tu lança um curso, alguma coisa, eu acredito que tu vai impactar mais pessoas de fora. Por quê? Porque, infelizmente, ainda, culturalmente, as pessoas valorizam mais quem é de fora. Né? Então, as pessoas de fora também valorizam os profissionais daqui. Muito. Tu sentiu isso um pouco? Eu tenho muitos seguidores de São Paulo, todo o Brasil. E o mais engraçado, assim, eu vendi muito livro para fora do Pará. Praticamente todos os estados, fronteira do Acre, chegava. Então, eu acredito que esses últimos anos, depois da pandemia, foram anos de semeadura muito grande, de semear, mandar livro para todos os cantos do Brasil. Eu sempre postava assim, olha, eu tô chegando aí em Pato Branco, não sei aonde. Então, também o meu curso online, eu resolvi empacotar o meu método de atendimento e vender em forma de curso para pacientes, né, buscando emagrecimento. Também, hoje em dia, tenho muitos colegas que não tem esse posicionamento em rede social e hoje em dia eu dou mentoria também para médicos, para posicionamento no digital, vou ajudando com as ferramentas que eu utilizei e tudo. E eu acho que é isso. Uma dica para quem quer escrever o livro, porque inclusive eu estou escrevendo um livro, eu queria que tu desse uma dica prática e rápida para quem está querendo escrever o livro. Gente, esse aqui é o livro da Carol, eu li já tem 1 ano e 1 e-meio. Eu fui lá na clínica dela, né? Eu comprei, tem dedicatória e tudo aqui, só para vocês terem uma noção aqui, dedicatória e tudo aqui. Eu comprei esse livro aqui, fui lá, ela foi uma simpatia comigo, nós não estávamos tão conectadas, porque Deus, Ele faz tudo no tempo certo. Li esse livro, eu acho que muito rápido, que ele é bem prático, bem didático, bem direto, eu gosto de livros assim, e tá aqui, surte ao menos uma vez. A Carolina, quem não segue a Carolina, por favor, @Carolina Beckman, lá no Instagram, fala lá com ela, tem o linkzinho para você adquirir o seu livro. Também tem plataformas, né? Tem. Na Go Cursos. Na Go Cursos, na Go Digital. Digital Cursos. E para quem quer escrever o livro, qual é a dica? A dica é
começar a escrever, pode começar a escrever, mas se tu tens dificuldade, como eu tinha, porque eu ia escrevendo a história, filho chama e não sei o que, para o raciocínio, o que eu fiz que me ajudou a escrever em 3 meses? Eu gravei o livro em áudios. Uau. Então eu peguei o meu celular, eu ligava o gravador e eu começava a contar todas as histórias e colocar e pontuar tudo que eu queria falar naquele capítulo. Esquematizei a linha do tempo que eu queria falar, o que eu queria fazer de introdução, que eu queria introduzir com o burnout. E depois, aos poucos, as dificuldades e depois um pouco da jornada do herói. Então, eu montei os 13 capítulos numa cartolina e desenvolvi 5 temas em cada um desses 13 capítulos. 5 coisas que eu iria desenvolver, incluindo sempre um livro, 1 ou 2 livros em cada, por exemplo, o capítulo sobre o começo da minha inteligência financeira. Então, eu coloquei 5 subtemas dentro desse capítulo e 2 ou 3 livros que eu sempre colocava alguns trechos, como se fossem referências bibliográficas. E eu fui gravando. Depois do livro todo gravado é que eu comecei só a transcrever. Show. Entendeu? Então Ótima dica, né? o livro já estava pronto, eu comecei a transcrever, mas isso estava demandando tempo. E daí, quando eu entrei em contato com a editora, eu mandei todos os áudios e eles me ajudaram a terminar só de transcrever os áudios e fazer a revisão bibliográfica. Então, geralmente, quando você tem o livro já pronto, seja em áudio, seja em texto, aí você começa a ir nas editoras para ver quem que vai publicar teu livro. Entendeu? Show de bola. Olha, super dica essa daí, ativadíssima no 220. Essa é ativadíssima. Vai fazer outra pergunta, Camila? Carol, e para você agora? Vamos falar de autocuidado. Qual a importância do autocuidado para você? Toda. Nós mulheres modernas, a gente precisa fazer 1000 coisas. Então, cuidar da casa, cuidar do filho, do marido, né, tá fitness, dos negócios, dos CNPJs. Então, para ter uma vida de alta performance, começa com autocuidado. Então, eu cuido da minha alimentação, do exercício físico, da suplementação, do meu horário de sono. Então, para mim, o autocuidado é tudo que eu sou. Porque para eu acordar e malhar para estar bem fisicamente, eu preciso estar no meu autocuidado certinho. Eu preciso ter o meu tempo de relação com Deus, porque Ele é a minha fonte É a base primária de tudo, de né? energia. Deus é a base de tudo. De calma, de serenidade, de paz. A minha paz eu encontrei na palavra. A minha paz eu encontrei nas minhas meditações e nas minhas orações. Porque o dia de todo mundo é cheio de BO. Eu digo que é BO da hora que acorda até a hora que dorme. É o filho que tá doente, é o boleto, é o funcionário que não foi, ou então o funcionário te botou na justiça, ou, sei lá, bateu o teu carro. Todo mundo tá com o pai, mamãe internado, alguém com diagnóstico de câncer, né? Todo mundo tá passando por um BO. BO, gente, é boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, todo mundo. Então, a paz que a gente precisa para fazer todas as coisas que a gente precisa fazer, que um adulto precisa fazer, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar dos negócios, cuidar da saúde, você encontra no Senhor. Eu encontrei a verdadeira paz mesmo ali no Senhor, no meu cantinho de espiritualidade. Uau. E o autocuidado para mim é tudo que eu sou. E eu digo, o espelho, ele reflete as tuas decisões de saúde, do espiritual, do emocional, do mental. E aí o espelho reflete o físico. O teu físico refletido no espelho é isso. É o conjunto do teu autocuidado. É isso que ele reflete. Agora, você vai no espelho, você tá obesa, aí tá desgrenhado, desarrumado, aquele olhar cabisbaixo. Ó vida, ó não sei o quê, ó vida, ó azar, reclamando de tudo. Murmurando, reclamando. Isso é o reflexo de que tá tudo desalinhado. Teu autocuidado tá desalinhado. Tá comendo porcaria, tá sedentário. Entendeu? Aí tá mais preguiçoso, não tá tendo teu relacionamento, teu tempo de qualidade com Deus. Então, é isso. Eu acredito muito que isso é muito importante, né? Porque, assim, para quem trabalha com o público, para quem tem clientes e tudo, a aparência, ela importa? Sim, importa. Você tem que estar bem. Claro que você não vai estar bem todos os dias, mas eu acredito muito que você precisa ter esses hábitos diários
para você poder dar conta de tudo. Você vai dar conta de tudo? Não, claro que não. Você não dá, você não é Mulher Maravilha para dar conta de tudo, mas você tem que fazer o que tem que ser feito. Você tem que pagar os boletos, você tem que ter mentalidade de adulto. Eu sempre falo assim, ninguém tá nem aí para ti. É isso aí, ninguém tá nem aí. Sabe por quê? Porque as pessoas, cada uma, tá vivendo sua vida, na sua realidade. Ninguém vai parar a vida para falar assim, vem cá, me dá aí o teu boleto que eu vou pagar hoje porque me deu vontade. Não existe, né? A pessoa tem que ter responsabilidade, fazer o que tem feito. E eu aprendi muito também a delegar funções, que é de suma importância, e também dizer não. Perfeito. Dizer não, por quê? Porque quando você diz sim para tudo, você diz não para o seu propósito. Então, você tem que ter muito bem estabelecido qual é o meu propósito, o que eu quero para mim. E estabelecer metas. Falar assim, eu não posso fazer tal coisa, por quê? Porque eu tenho os meus afazeres. Eu tenho que focar no que é importante para mim. Então, foca no que é importante para ti, faz o que tem que ser feito e aprenda a dizer não. Quando você diz não para o mundo, você diz sim para o seu propósito. Perfeito. E foi quando as minhas amigas perguntam assim, como tu dá conta de tudo, tu vai surtar de novo? Eu falo, não, nunca mais eu vou surtar, isso aí tá tranquilo na minha cabeça. E por que eu tive o burnout? Porque eu não descansei. Então, além de ter foco, além de dizer não, hoje o meu descanso também não é negociável. Nem assim, o meu sono, no mínimo assim, 6, 7 horas, e o descanso, pelo menos assim, no domingo, é muito difícil tu conseguir me tirar da minha casa, do meu livro, da minha Bíblia, do meu marido e do meu filho. Rotina, né? Criei uma nova rotina. E assim, antes também era uma vida de muita farra, porque o excesso de trabalho, a gente queria compensar com a farra no final de semana, com a bebedeira, entendeu? E hoje é outra Carol nesse ponto de vista. Hoje eu não preciso mais dessa fuga da realidade, essa fuga do estresse, essa fuga do excesso de trabalho numa noite no mundo, entendeu? Não preciso. Hoje eu consigo ter o meu descanso no Senhor tranquilo, em paz. Eu acho que são fases, né? Não julgo, porque o jovem é isso. O jovem tem que existir, né? Porque tem que rolar as baladas. A pergunta que eu ia fazer pra ti é como de que forma a espiritualidade te ajudou nesse autoconhecimento. Então tu já respondeu o que eu ia te perguntar, porque eu acredito muito que Deus é a base de tudo, né? Eu acredito muito nisso. E eu quero te perguntar, só pra gente finalizar, porque senão fica muito longo, porque assim, eu acho que a gente tem que fazer outro podcast, Carol. Porque aqui, influência, a gente fala e é muito contexto, é muita coisa e tá tudo bem. Muito assunto. Não, só de espiritualidade a gente pode fazer um BíbliaCast, né? Eu acho digno fazer um BíbliaCast dentro do porque ali todo o conhecimento do mundo está ali na palavra. Eu li tantos e tantos livros do Napoleão Hill, tá tudo lá. Você vai ler Paulo Vieira, tá tudo lá na palavra. Você vai ler o Pablo Gestão Marçal, financeira, tá na Bíblia. Tá. Inteligência emocional, tá na Bíblia. O que é? Domínio próprio. Tudo Casamento, tá na Bíblia. criação de filhos. Tá na Bíblia. Honrar pai e mãe, tá na Bíblia. Prosperidade, tá na Bíblia. Tudo tá na Bíblia, gente. A Bíblia é a base de tudo. Eu quero ter prosperidade, eu quero ter negócio, vai pra Bíblia. Aprenda a calar. Calar é sabedoria, tá na Bíblia. Muitas coisas, muitas brigas, tu pode evitar. Tá na Bíblia, tudo tá na Bíblia. A Bíblia é o livro assim, mais vendido do mundo até hoje. Tem mais de 2000 anos. Eu acredito que tudo tá na Bíblia. E finalizando, eu quero que tu fale para mim um pouquinho só da tua experiência lá no Rio Jordão. Como foi o teu batismo e de lá para cá? O que mudou? Certo. Vou tentar resumir, porque eu acho que o meu batismo foi um presente do Senhor para mim. Ele queria que eu passasse a seguir a palavra, ler a palavra e transbordar, falar sobre a palavra dentro desse mundo totalmente científico que é a medicina. Então, a gente vem de uma coisa da ciência, da técnica cirúrgica, e eu posso te dizer que eu aprendi todas as técnicas cirúrgicas que eu deveria ter aprendido, mas nas minhas cirurgias eu sempre senti o Espírito Santo operando comigo. Então, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, mas eu não era atuante na leitura, na oração. Aquela pessoa que tem fé, tem espiritualidade, reza um Pai Nosso, mas não tinha aquele relacionamento íntimo com o Senhor. E quando Ele colocou no meu coração que era para eu ir para Israel, lá todos os dias eu tinha um presentinho dele. E esse dia eu não fui para me batizar especificamente, mas quando eu cheguei lá,
Parecia que eu tinha energia. entrado no Tu Éden. Tu entra em Israel, já é uma energia diferente. E a energia do lugar, e aí eu perguntei pro Daniel Brunet, pro irmão do Thiago. Falei, Daniel, eu fui batizada quando criança pelos meus pais, na igreja católica, pelos meus pais são católicos. Mas assim, eu nunca segui nada da igreja católica, nunca me identifiquei, eu não me crismei, não casei na igreja. Porque eu nunca me identifiquei com aqueles dogmas da igreja católica. E aí ele falou, bom, então se não foi por livre, espontânea vontade que você se batizou, se tu não aceitaste Jesus como teu único salvador, eu acho que agora, se isso tá no teu coração, eu acho que agora vai. Então eu falei, eu vou, porque eu vou de livre, espontânea vontade aceitar que Jesus é meu único salvador. Porque quando eu tava lá no fundo do poço, mesmo sendo médica, mesmo tendo uma casa maravilhosa, um casamento maravilhoso, um filho saudável, uma profissão que me remunera muito bem, quando eu estava lá no fundo do poço, nada disso me tirou de lá. Quem me tirou foi quando eu ajoelhei e pedi para Deus me tira dessa situação que eu tô aqui. Então, para mim, foi muito importante. De lá para cá, eu tento só corresponder esse amor, sabe? Eu me sinto muito filha amada, filha do papai mesmo, sabe? Aquele que eu não posso reclamar de nada na minha vida, gente. Tenho só agradecer. Tenho uma profissão que eu amo, que me remunera muito bem. Tenho um marido maravilhoso, um filho maravilhoso, saudável, pais maravilhosos, amigos maravilhosos. A todo momento Deus me conecta com pessoas maravilhosas. Então, não tem como. Eu tenho que falar assim, toda a honra e toda a glória da minha vida é a Ele. Então, se tu tá aí no fundo do poço, começa a ajoelhar e dá toda a honra e toda a glória da tua vida ao Senhor, que Ele vai te pôr no caminho certo. Uau. E uma palavra assim, da Bíblia que... Aquela palavra assim... Gênesis 1:26. E faça-se o homem a nossa imagem e semelhança. E daí veio toda a minha autoestima, assim. Nada me abala, tu pode ir com o que for. Mas, assim, eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, Ele me fez perfeita, me fez inteligente, me fez poderosa, me fez forte, corajosa, empreendedora. E eu posso ser mãe, eu posso ser empresária, eu posso ser aquilo que eu quiser, porque eu sou imagem e semelhança do mais poderoso, aquele que é invencível, porque Ele nunca perdeu. Nunca perdeu. Uau! Que maravilha! Uau, que podcast, hein, Camila? A gente começou assim com o pé direito, com o esquerdo, com o corpo todo, né? A gente começou assim, muito legal. Quer fazer as considerações finais? Eu deixo a palavra com você. Deixa eu falar com você, Carolina. Meu amor, muito obrigada. E uma dica para finalizar, uma dica para quem quer ter mais conexão com Deus. Um exemplo. Começa a ler Provérbios. Provérbios. Eu sempre fácil. faço isso. Hoje, Provérbios. Hoje é dia... Depois vai pro Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí eles são os mais fáceis, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. É que é o Novo Testamento, que foi quando depois que é o Novo de Testamento, Jesus. que aí Jesus vem falando com cada pessoa quando lê, vai As parábolas, interpretar. As parábolas, para mim, assim, meu Deus do céu. Então, comece com você que não tem tanta intimidade com a palavra, com a Bíblia. Todo dia Provérbios. Dia 1, Provérbios 1. Dia 2, Provérbios 2. Lê todos os dias Provérbios e deixa Deus falar contigo. E reserve um tempo para Ele. Eu acredito muito que 10, 20, você vai entender que o seu dia vai prosperar, vai melhorar. Ainda mais você vai ter paciência, você vai ter sabedoria para lidar com esses BOs, com esses desafios. Por quê? Quando você coloca primeiro Deus, né? Todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque é Deus em primeiro lugar. Então, cuida da tua saúde física, emocional, espiritual. Cuida de ter um tempo de qualidade com quem você ama. Qualidade com Deus, principalmente. Qualidade de saúde física mesmo. Vai fazer uma atividade física. Vai cuidar da tua vida, da tua saúde. Porque tu merece viver o melhor. Tu merece ativar a tua melhor versão. Esse podcast aqui é justamente para trazer um start para a tua vida, para você entender que você é imagem e semelhança do Criador. Você é amada, você é querida, você é filho próspero. Então, vai em busca de ativar a tua melhor versão e se tornar uma pessoa melhor. Não é não, Carol? É isso mesmo. Gratidão, viu? Pode ativar. Pode ativar.